Bom, vamos começar, né? Cá estamos, né? Você falou que ia viajar? Verdade, verdade. Eu acabei deixando de viajar. Então vamos para a aula de hoje, né? A aula 22. Nós estamos terminando a semana 11. E hoje nós estamos falando da sessão 15.15, ó, 16.6, né? Hoje a gente vai falar a respeito de planos tangentes e vamos falar a respeito também de áreas de superfície, né? Dois temas para a aula de hoje. Planos tangentes. A ideia de plano tangente, lá no curso de cálculo 2, a gente já falou, viajou ontem, no curso de cálculo 2, a gente falou a respeito de plano tangente, né? A gente tinha o gráfico de uma superfície, S, e aí o objetivo era construir um plano tangente em um determinado ponto dessa superfície. Então, para agora, o que acontece? Essa superfície aqui, a gente vai pegar um modelo em que ela é parametrizada utilizando essa função vetorial. Então, aqui, logicamente, um caso particular dessa parametrização seria do tipo gráfico, a gente vai ver na aula de hoje, onde você pega esse x de uv como sendo exatamente o x, o y de uv como sendo exatamente o y, e esse z aqui exatamente como sendo a imagem, né? O z como sendo exatamente a imagem do x, y, do domínio, através da função, e isso gera o gráfico de uma superfície. Mas não necessariamente precisa ser assim. Ou seja, isso é um caso particular, a parametrização do tipo gráfico. Então, para começar, a gente vai considerar uma superfície parametrizada, S, né, que tem essa função vetorial, e aí o objetivo é construir um plano tangente, né, um plano tangente T aqui a essa superfície. Então, a gente vai pegar um ponto, P0, vai ter uma figura aqui logo abaixo, para poder exemplificar. Na outra página vai ter uma figura. Então, queremos, o que a gente quer? A gente quer determinar o plano tangente a essa superfície em um determinado ponto da superfície, dado por esse vetor posição. Que vetor posição é esse? Aqui vai ter uma figura, deixa eu mostrar aqui para vocês a figura, acho que fica melhor para explicar pela figura. Depois a gente volta a falar a respeito desses vetores tangentes que apareceu aqui na figura, o R de U e o R de V. Então, o que acontece? Você tem um domínio D aqui no plano UV, tá vendo? Você aplicou a função parametrização, lembrando que essa R de UV, quem que é R de UV? É X de UV, ou seja, esse ponto aqui que está na superfície, ó, ele tem coordenadas X de UV na direção Y, Y de UV na direção J, e tem também aqui o Z de UV na direção Isabela chegando, Z de UV na direção K. Então, isso é o que a gente chama de a minha equação vetorial, né, a minha função vetorial R, que pega esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto onde o U vale o zero, o V vale V0. Então, esse ponto aqui, ele é levado nesse ponto aqui, ó, P0. O que é esse P0? Tá vendo que é exatamente o vetor posição, tá vendo o vetor posição que sai aqui da origem e vai até aqui esse ponto. Então, esse camarada aqui é o R de o 0, V0. Ou seja, quando você pega o caso particular onde que esse coordenada aqui é o 0, V0, o 0, V0, o 0, V0, o resultado que você vai ter vai ser esse P0 aqui, ó, que é exatamente a imagem de o 0, V0, utilizando a minha função vetorial R. Então, é isso que está falando aqui o texto anterior aqui, ó. Então, o vetor posição, esse aqui é o R de U0, V0, é exatamente esse vetor posição aqui, que sai da origem e vai até aqui no ponto P0 da superfície. Não preocupe ainda com esse RV e RU, vou explicar ele um pouquinho mais para frente. Opa, voltando aqui. Então, a ideia, ó, o que a gente fez aqui? Estou explicando um pouquinho aquela ideia que a gente manteve uma coordenada constante e deixa a outra variar. Então, para a ideia aqui, se você mantiver o U constante, digamos que você pega o U igual a zero,
Ó, se você pega o U igual a zero, você vai ficar exatamente em cima disso aqui, não é? Ó, o U igual a zero é exatamente isso aqui, ó. O V fica livre. Sandro chegando. Então, o V fica livre e o que você tem é exatamente isso aqui, ó. U igual a zero. Então, se você tem isso, ó, se você mantém o... Opa, deixa eu diminuir o traço aqui. Se você tem o U igual a zero, que... Opa! Lucas chegando. Se você tem... Vou diminuir o traço. Se você tem o U constante, então o que você vai ter é uma função vetorial que depende apenas de V. E se você tem uma função vetorial que depende apenas de V, isso aqui faz o papel daquela R de T. Lá, Marcos chegando. Você tem exatamente o papel daquela R de T que a gente tinha lá para a curva, né? Ou seja, se você pega, que volta aquela mesma ideia das curvas de grade, aqui, ó. Se você pega isso aqui constante, isso aqui vai te levar nenhuma, quando você pega o constante, então você vai gerar o quê? Você vai gerar uma curva, tá vendo? Essa curva aqui, ó, C1. Isso aqui é quando você pega o constante. Então, da mesma forma, quando você pega o V constante, você pega V igual a V0, você vai gerar também outra curva. Tá vendo? Essa curva aqui é a que a gente falou na aula passada, né? Que a gente chamou isso aqui de curvas de grades. Então, aqui, ó, mesmo jeito, define uma curva C1 em S, o vetor tangente. Quem que é o vetor tangente à curva C1? Lembrando que você manteve o quê? Você manteve o U constante. Se você mantém o U constante, o que você tem aqui, ó? Vai ser exatamente, ó, você manteve o U constante e deixou o V variar. Então, se você deixou o V variar, o que você vai ter é a derivada parcial em relação a V. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês perceberem melhor. Ó. Dar uma limpada aqui, essa figura. Ó, o que aconteceu aqui, ó? Você deixou o U constante, você fez exatamente essa curva aqui, ó, C1. Quem que é o vetor tangente? É exatamente esse camarada aqui, ó, é a derivada parcial em relação a V, porque você manteve o U constante. Da mesma maneira, para você obter essa outra curva aqui, ó, que é o C2, você manteve quem? Você mantém o V constante. Se você mantém o V constante, você vai ter quem? Você vai ter esse vetor aqui que está bem em cima aqui, deixa eu apagar para vocês verem. Ó. Tá vendo esse camarada aqui, ó? Esse camarada aqui é o vetor derivada parcial em relação a U. Então, é o que está falando aqui no texto, tá vendo? Você mantém o U constante, você vai ter uma curva de grade C1, e com isso você vai ter o que? A derivada parcial, que é o vetor tangente aqui em relação a V, que é exatamente a derivada parcial em relação a V, tá vendo? Das três coordenadas. Do mesmo jeito, se você fixa outra dimensão, você vai ter o quê? Uma função vetorial também que depende apenas de uma variável, por quê? Porque essa aqui está fixa. Então, você vai ter, novamente, outro vetor. Deixa eu diminuir aqui agora. Você vai ter exatamente outro vetor derivada parcial, que é esse aqui, ó, em relação a U. Tá vendo que é a derivada em relação a U, parcial em relação a U, parcial em relação a U também. É o que exatamente está mostrando nessa figura. Se eu quero definir um plano tangente aqui nessa superfície, eu quero definir um plano tangente aqui, ó, nesse ponto, então seria natural eu pegar exatamente esses dois vetores, RU e RV, para poder calcular o vetor normal. Quem que é o vetor normal? Um candidato natural para o vetor normal do plano seria quem? Você escolher exatamente o produto vetorial entre RU e RV. Lembrando que se você tem dois vetores, RU e RV, o resultado do produto vetorial entre esses dois, RU com RV, o resultado é um terceiro vetor que é perpendicular, inclusive, né? Que faz 90 graus, a RU e RV. Então, se esses camaradas aqui, RU e RV, estão no plano, então, para poder a equação do plano, se a gente tiver o vetor normal de coordenada, suponha que esse vetor normal aqui, N, ele tem coordenada A, B e C. Então, para poder encontrar a equação do plano, basta a gente fazer o quê? Pegar qualquer ponto aqui, ó, do plano, sei lá, x, y, z. Imagine que esse ponto aqui é o P0, né, da história.
Então, para fazer a equação do plano, basta, como ele faz 90 graus aqui, basta eu fazer o produto interno desse N com o vetor, chama isso aqui de P, um ponto P qualquer, com P0, igual a zero, né? O produto interno entre N com qualquer vetor do plano, né? Seria P0, que é um vetor que estaria no plano. Então, isso aqui vai me dar a equação do plano. Então, basta eu ter um vetor normal, ele fazendo 90 graus com qualquer vetor do plano, então o produto interno entre eles vai ser zero, beleza? Então aí, se ele for diferente do vetor nulo, que é o caso aqui, ou seja, se o RU e o RV for linearmente independente, é certeza que vai gerar alguma coisa diferente do vetor nulo. A superfície a gente dá o nome de suave, e com certeza eu vou ter um plano tangente bem definido nesse ponto P0. Ficou clara a ideia do plano tangente? Eu queria saber se ele é formado nessa curva da grade, assim, em C? O plano tangente? É, O plano tangente ele é apoiado, né? Imagine que, não sei se dá para ver aqui, ó. Imagine o mouse aqui. O mouse aqui é a superfície. certo. S. Então, Aí tem as curvas de grade, seria o quê? Seriam duas curvas aqui no mouse. O que é o plano tangente? O plano tangente é uma folha. O plano tangente vai fazer isso aqui, ó. certo. Então, o que acontece? O RU e o RV vai estar aqui sobre o mouse. Vai estar sobre o mouse o RU e o RV. Aí o que acontece? Então, se ele vai estar sobre o mouse, tangente ao mouse, na verdade, né? Se ele vai estar tangente ao mouse, ele vai estar exatamente na folha que eu estou colocando sobre o mouse. Então, quando você faz o produto vetorial desses dois vetores que está na folha de caderno, o produto vetorial ele vai estar apontando para cima, igual o meu dedo está aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Então, ele nasce, né, em cima dessas curvas de grade. Exatamente, ele nasce aqui nesse ponto aqui, ó. No ponto. Oi? Era isso mesmo. Ele nasce aqui, ó, nesse ponto. Exato. Nesse ponto aqui, ó. Então, esse é o plano tangente que a gente vai definir, utilizando quem? Utilizando para poder... o vetor normal dele, ele vai nascer exatamente do produto vetorial das derivadas parciais em relação a U e em relação a V da parametrização da superfície. Ok? Aqui tem um exemplo. Eu pedi para determinar o plano tangente à superfície, que tem as equações paramétricas dadas dessa maneira. Então, esse camarada aqui é o x de UV, por mais que vale U ao quadrado, mas é o x de UV. Esse aqui é o y de UV da teoria, que vale V ao quadrado. E esse aqui é o z de UV, que vale U mais 2V. Eu pedi para encontrar a equação do plano tangente a essa superfície. A superfície é parametrizada por essas equações paramétricas, no ponto 113, beleza? Então, vamos lá. Então, a equação vetorial é dada dessa maneira aqui, de acordo com a teoria. Então, eu preciso, para poder calcular o plano tangente, eu preciso do produto vetorial entre os vetores derivadas parciais no ponto 1, né? Esse camarada aqui, o U e o V, que você escolheu aqui vai ser o ponto U, tá vendo o P0 aqui, né? Quem que é o U0, V0 da teoria? É exatamente o ponto 1. E quem que é o 3? O 3 é o vetor posição. Vocês lembram lá que estava assim, ó? Tinha a superfície aqui, tinha um ponto P aqui, que é esse P13, e esse vetor aqui, ó, que saía da origem, ele era exatamente o R de quem? De 1. Era a imagem do 1, né? Pegou um aqui, ó, um aqui para X, um para Y, e pegou 3 para Z. Beleza? Então, é exatamente a imagem, o R de 1. Se você pega e coloca 1 aqui, ó, coloca 1 aqui no lugar do U, 1 no lugar do V. Qual que é o resultado aqui? O resultado aqui vai dar, ó, pra você ver, quem que é o Z da história? Não é esse aqui, ó? Quem que é o Z? É 1 mais 2, né? Que é 3. Coloca 1 no lugar do U, coloca 1 no lugar do V. Célio chegando. Tranquilo? Então, por isso que eu peço no ponto 113. Então, esse aqui é o vetor posição lá da teoria.
Então, eu preciso calcular as derivadas parciais. Eu vou derivar x em relação a u. Tá vendo a derivada parcial em relação a u? Em relação a u, em relação a u. Então, quando você deriva isso aqui em relação a u, vai dar quem? Vai dar 2u, né? Quando você substitui o, tá vendo? 2u. Quando você substitui o u igual a 1, nesse caso aqui não dependeu de v, né? Para substituir. Então, a resposta vai dar 2 na direção i. Aqui, quando você deriva u em relação a... deriva o y, né? Que é v ao quadrado, y. Em relação a u, a derivada vai dar 0. Então, o resultado... substituir 0 aqui é constante, então vai dar 0 na direção j. E, por fim, a derivada de u mais 2v em relação a u é 1, constante. Então, substituindo qualquer coisa também vai dar 1. Então, deu esse vetor aqui. Ó. Então, esse vetor aqui é o vetor derivada parcial em relação a u no ponto 1, 1. A derivada parcial em relação a v é a seguinte, eu vou derivar agora o x, o y e o z em relação a z. Lembrando que esse x aqui, quem que é o x? Esse x aqui é u ao quadrado, né? Então, a derivada dele em relação a v vai dar 0. A derivada do y, o y é v ao quadrado. Então, a derivada vai dar 2v e a derivada desse camarada aqui em relação a z é u mais 2v. Então, a derivada em relação a v vai dar 2, que está aqui. Beleza? Que é igual... então, deu 0, substituindo o v igual a 1 aqui, ó, 2v, coloco o v igual a 1, então deu 2, e aqui é constante, deu 2. Então, eu tenho os vetores 2, 0, 1, e depois o vetor derivada parcial em relação a v, 0, 2, 2. Então, faz a conta aqui, né, faz o determinante. Isso aqui é tranquilo para todo mundo, né? Sim, sim. Beleza, então vocês vão encontrar o vetor menos 2, menos 4 e 4. Então, o que eu tenho? Eu tenho um plano, que eu quero determinar a equação do plano tangente. Eu tenho uma superfície, está aqui de baixo. Eu tenho uma o desenho real vai estar logo aqui abaixo, aqui, ó. Mas qual que é a ideia aqui? Vou só mostrar para vocês qual que é a ideia. Eu tenho uma superfície parametrizada por aquelas equações, e eu quero um plano tangente aqui. Então, esse plano tangente, eu já descobri que o vetor normal dele, ele tem coordenadas menos 2, vou fazer um pouquinho mais para trás aqui, para caber, menos 2, menos 4 e 4. Então, o vetor normal. Aí, eu quero pegar um vetor qualquer aqui no plano. Esse ponto aqui, eu tenho coordenada 1, 1 e 3, que é o P0 lá, onde nasce o vetor normal. Aí eu vou pegar qualquer ponto aqui, ó, x, y, z. Para poder fazer a equação do plano, basta eu pegar o quê? Eu pegar o vetor x menos 1, concorda? X menos 1, coordenada esse menos esse, ponto final, ó, PP0. O que é o PP0? É P menos o P0. Então, x menos 1 é as coordenadas desse vetor. X menos 1... x menos 1, a segunda coordenada y menos 1, e a terceira coordenada 3 menos 3, ó, z menos 3. Por mais que o z apareça com a letra 3, é z menos 3, a terceira coordenada. Então, eu vou pegar esse vetor aqui, vou fazer o produto interno com esse n, e o resultado tem que dar 0. Então, você vê, se você pega x menos 1, o vetor x menos 1, y menos 1, z menos 3 e faz o produto interno com menos 2, menos 4 e 4, tem que dar 0 esse produto interno. Então, esse vezes esse é exatamente o que está aqui, ó. Segunda coordenada vezes segunda coordenada é exatamente o que está aqui. Terceira coordenada com terceira coordenada é exatamente o que está aqui, igual a 0. Distribui aqui, né? Distribui, junta os números aqui, ó, que vai ter número, vai ter número, vai ter número, e vai dar exatamente a equação desse plano aqui. Ficou claro? Ou não? Sim, Gabriela, Yuri, Dernivaldo, Marcos, Sérgio. Só que eu adoro essas derivadas que dá 0, viu? Como é que é? Eu adoro esse negócio que dá 0, viu? Ah, vocês gostam de 0, né? Ah, Jesus. Menos na prova, né? Ainda há controvérsia, mas eu vou concordar com você dessa vez.
Na nota da prova, 0 não é bom não, né? Não, né, não. Aqui está o gráfico real, tá vendo? Ó? Esse aqui é o gráfico real. Essa superfície aqui, ó, ela é exatamente aquela superfície parametrizada lá, u ao quadrado na direção I, v ao quadrado na direção J, mais 2 não, u mais 2v, né? U mais 2v na direção K. Esse plano aqui, a gente pode fazer, inclusive, isso aqui no GeoGebra, mostrar para vocês que vai dar essa coisa aqui, ó. Acho que dá tempo, 11h24. Tira esse plano aqui, superfície, que era o comando que a gente utilizava, né? Expressão, expressão, expressão. Então, a primeira expressão aqui é u ao quadrado, u ao quadrado. A segunda expressão é v ao quadrado, v ao quadrado. E a terceira expressão era u mais 2v. As variáveis u, vamos colocar aqui de menos 10, não, pegar menos 4 até 4, acho que dá um valor razoável. Menos 4 até 4 e o v também de menos 4 até 4. Então, acho que eu peguei grande demais o domínio. Mas é aquela superfície que está lá. Coisa esquisita, olha. Deu essa superfície aqui, que é exatamente um pedaço dela que está aqui. Aqui eu dei um zoom para poder pegar só a parte que me interessava, né? Porque eu estou querendo na vizinhança do ponto P. Deixa eu colocar ele aqui. Ele é o ponto 1, 1, 3. Então, esse ponto 1, 1, 3... Uai, não quis fazer o ponto P, não. É P igual 1, 1, 3. Exatamente. É esse camaradinho aqui, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar... O que me interessa é aqui na vizinhança desse ponto. É exatamente esse ponto aqui, ó. 1, 1, 3. E agora vamos entrar com aquela equação daquele plano, né? Que a gente obteve, que era o plano x mais 2y menos z mais 3. X mais 2y. X mais 2y menos 3z, era isso? Igual a zero. Não, acho que eu errei a equação. Vamos aproveitar, deixar aqui quieto só para aproveitar. É x mais 2y menos 2z mais 3. Menos 2z mais 3. Menos 2z mais 3. Exatamente esse camarada aqui, ó. É o plano tangente, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. É exatamente o plano tangente à superfície, tá vendo? Aqui, só para efeito didático, eu cacei uma posição um pouquinho melhor, mudei a cor, né? Só para ficar um pouquinho mais bonitinha a apresentação no material. Tranquilo, gente? Tranquilo. Beleza. Yuri, Gabriela, Danivaldo, Marcos, por enquanto sim, né, Marcos? Então agora a gente vai falar a respeito de área de superfície, que é o outro tópico que a gente falou de equação do plano tangente, e agora a gente vai falar a respeito de área de superfície. Essa área de superfície aqui não é novidade para a gente, porque a gente discutiu isso aqui já lá na 15.6. Só que lá na 15.6, aqui está falando na seção 1.6, na verdade é por causa do material da gente aqui, que a gente começou a fazer capítulo 1, capítulo 2, mas aqui é o 15.6 original do Sturt lá, capítulo 15 do Sturt. O que a gente vai fazer agora é generalizar, ou seja, lá a gente pegou superfície parametrizada do tipo gráfico. Aqui a gente vai pegar uma superfície parametrizada por uma equação do tipo que a gente acabou de ver no GeoGebra. Não necessariamente do tipo gráfico, né? Por exemplo, essa aqui, no eixo do X,
é u ao quadrado, no eixo do y é v ao quadrado, e no eixo do z é u mais 2v, ou seja, não é uma superfície parametrizada do tipo gráfico, é essa aqui. Então, ou seja, eu tenho uma x de u qualquer, uma x de uv qualquer, uma y de uv qualquer e uma z de uv qualquer. Então, não necessariamente do tipo gráfico. Logicamente, o que a gente vai deduzir aqui para calcular a área dessa superfície, suponha que você queira calcular a área dessa superfície aqui em azul, que a gente obteve aqui no GeoGebra. Tem como? Tem. A gente vai ver que tem uma forma para calcular a área desse tipo de superfície. Logicamente, o caso particular, que seria do tipo gráfico, a gente vai ver que a gente pode deduzir desse caso geral que a gente vai apresentar aqui na aula de hoje. Então, qual que é a ideia? A ideia para calcular a área de um todo vai ser o quê? Começar a calcular a área de um pedacinho e depois somar a área desses pedacinhos. Esses pedacinhos, aqui na parametrização, logicamente aqui no domínio UV, eu vou ter os retângulos bonitinho, onde o domínio da minha parametrização vai agir. A imagem disso vai ser o que a gente chama de retalho, que seria esse S de J aqui, ó. Esse S e J aqui seria o quê? Seria a imagem desse R e J através da parametrização R. Então, quando você pega o R e aplica nesse R maiúsculo, né? O resultado vai dar esse S e J, ou seja, vai ser esse retalho. Então, se eu consigo calcular a área do S e J, então depois eu pego e somo todas elas, né? Faço uma partição, utilizo soma de rima, aquela mesma ideia que a gente tem utilizando. Então, para começar a nossa história, eu vou pegar alguns pontos que vão ser considerados cruciais. O primeiro é o ponto amostral que eu vou pegar aqui como sendo o canto superior, o canto inferior esquerdo, que é esse, deixa eu dar um zoom aqui, ficar um pouquinho maior para vocês olharem. Ó, esse canto aqui, ó, o canto inferior esquerdo, que eu estou chamando de UI, as coordenadas dele é UI, aqui no eixo do U, VJ aqui no eixo do V, né? Asterisco, é um ponto amostral. Então, esse retângulo RJ, quem são os lados dele? É um ΔU, ΔV. Quem que é o ΔU? É um ponto um pouquinho na frente, tá vendo que aqui eu somei um ΔU na coordenada para poder fazer esse lado aqui do retângulo. O que eu fiz? Eu peguei e mantive a mesma altura, que seria o VJ, tá vendo? A segunda coordenada aqui não muda. Eu mantenho aqui na mesma altura. E aí, o que eu fiz? Eu fui um pouquinho para frente, somei um ΔU no UI asterisco. Para fazer esse outro lado do retângulo, o que eu fiz? Eu mantive a primeira coordenada quietinha, tá vendo? O UI asterisco ficou quietinha. E aqui o VJ, eu somei um ΔV. Qual que é o resultado que isso produz? Vocês lembram que a imagem, o R de UI asterisco, VJ asterisco, gera esse vetor aqui, que é o vetor posição. Esse ponto P e J aqui faz o papel do P0, que a gente acabou de ver lá no plano tangente. E aí, o que acontece? Aí eu vou ter, novamente aqui, eu vou ter os vetores, posições, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, na frente, ele vai ser a imagem desse ponto aqui, e esse ponto aqui embaixo, do lado aqui de baixo, vai ser a imagem desse outro ponto, tá vendo? Ou seja, vai ser o vetor posição, tá vendo? UI mais ΔU, que ou seja, saiu, pegou a imagem desse camarada aqui, ó. A imagem dele é essa aqui, e a imagem desse outro canto superior esquerdo é exatamente essa aqui, ó. Superior esquerdo é essa aqui. E esse aqui, inferior direito, é essa aqui. Então, eu vou ter o quê? Eu tenho que caçar um jeito de achar a área desse SJ. Bom, mas só que esse SJ não ajudou muito, porque ele é um pouco encurvado também, né? Ou seja, a área dele é menor, mas ele é como se fosse uma cópia do que eu estou querendo calcular, a área total. Ou seja, eu não sei ainda calcular a área dessa coisa meia curva. Então, qual que é a ideia? A ideia é pegar os vetores tangente, que a gente acabou de definir lá para plano tangente, aqui nesse ponto aqui, que é o P e J, pegar um vetor tangente aqui, a gente sabe que tem os vetores derivadas parciais, né? O R, derivada parcial em relação a V, derivada parcial em relação a U, usar esses dois vetores aqui para poder definir um paralelogramo aqui em cima. Porque o paralelogramo é uma coisa plana que eu sei calcular a área. E qual que é a ideia? A gente sabe calcular a área de um paralelogramo, basta eu multiplicar a base vezes a altura. Mas só que nesse caso aqui, como a base e a altura, entre aspas, está sendo dado como vetor,
Então, qual que é a ideia? A ideia é calcular o produto vetorial desses dois camaradas. E o tamanho desse camarada aqui, ó, vocês lembram da geometria analítica, que o módulo desse camarada, ele vale exatamente a área do paralelogramo, não é isso? Sim, sim. Eu queria saber se esse retalho, se todos serão do mesmo tamanho. Isso vai depender da. Acredito, não, vão ser do mesmo tamanho, porque imagina que você pegou esse camarada aqui e você fez a partição. Então você pegou o quê? Ponto final, imagina era A e B aqui, ó. Você pegou B menos A, dividiu por N, e aqui você pegou, sei lá, C e D, pegou D menos C, dividiu por M de Maria. E aí o que acontece? Então, quando você fez isso, você pegou esses RJs, tá vendo? Do mesmo tamanho. Então, quando você pegou esses RJ do mesmo tamanho e como a migração desses camaradas para cá vai obedecer à mesma lei, que é a R, então, possivelmente, eles vão ter essa conformidade, sim. Entendeu? Tipo assim, pode ser que acontece. Imagine que esse não dá para falar para você que eu não sei quem que é o X de UV, o Y de UV e o Z. Porque que acontece? A parametrização, se ela fosse do tipo gráfico, o X seria o X e o Y seria o Y. Mas aqui, igual vocês viram no exemplo, eu peguei U ao quadrado, peguei V ao quadrado e peguei U mais 2V. Então, essa coisa aqui, ó, de acordo com você pegar uns pontos aqui nesse retângulo aqui, ó, pode ser uma imagem diferente se você escolher outros valores para U e outros valores para V, porque a fórmula que calcula, elas não são a mesma, tá vendo? Então, por isso que eu não posso cravar para vocês que se eu calcular a área de um SJ desse aqui, todas vão ser iguais e basta eu multiplicar pela quantidade de retalho que eu tenho. Se era essa a intenção sua da pergunta. É verdade. Entendeu? Porque a parametrização ela não é uniforme, porque vai depender da fórmula dos X de UV, Y de UV e Z de UV. Em outras palavras, o que você poderia acontecer? Imagine que vamos levar para o mundo real. Você pegou isso aqui e tenta fazer uma bola de futebol, o soccer, né? O futebol normal. Inclusive o Galo ganhou ontem, né? Então, se você faz isso, concorda que isso aqui a distribuição vai ser uniforme? Mas se você pega uma parametrização de forma que faz uma bola de futebol americano, você concorda que esses retalhos que vão estar aqui, por mais que você pegou um retângulo para fazer, porque essa parametrização agora ela não vai fazer a bola redonda, vai fazer uma bola meio oval. Você concorda que vai ser diferente as áreas? Sim, sim. Eu imaginei foi uma barraca. Uma barraca. Aí depois você coloca ela sobre o chão e teria ali os tamanhos dos retalhos iguais. Ah, tá, entendi. Uhum. Mas aqui a ideia da bola é só para mostrar para você que a parametrizar, dependendo da lei de associação do X de UV, Y de UV e Z de UV, os manchões que vão fazer aqui da bola, eles podem ser diferentes desses camaradas. Esse camarada aqui, ele pode ser, digamos, encolhido aqui nesse canto, e ele pode ser esticado aqui no meio. Por mais que ele tenha o mesmo tamanho aqui, ó, mas quando você mete a parametrização na história, pode ser que ele estica ou encolhe. Então, por isso que eu não posso calcular a área de um e multiplicar pela quantidade da área desse que você calculou. Tranquilo? Sim, sim. Então, vamos lá. O que a gente vai ter com isso? O que a gente vai ter com isso? Calcular os vetores derivada parcial que eu vou precisar para poder calcular, igual eu falei para vocês aqui, o produto vetorial para fazer a área do paralelogramo. Então, a parte SJ da superfície corresponde a imagens que a gente falou, né? Via parametrização, é chamada de retalho. Esse ponto PJ aqui é o vetor posição desse ponto amostral, tal, é um dos cantos. Agora, nós vamos considerar os vetores tangentes nesse ponto IJ, calculado utilizando as derivadas parciais, né, em relação a U e em relação a V, respectivamente. Então, são os dois vetores, igual a gente fez lá para o plano tangente, né? Igual, não tem
Não tem novidade nenhuma. Então, a figura abaixo aqui vai mostrar como os dois lados do retalho que se encontram no ponto P e J podem ser aproximados por vetores. Então, o objetivo, deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês, que é exatamente essa imagem aqui, ó. O objetivo é calcular a área do SJ. Mas como ela é esse SJ, esse retalho é meio curvado, o objetivo é aproximar ela pela área desse camarada verde aqui, ó, que é o paralelogramo. Esse paralelogramo, quem são os vetores que formam o lado do paralelogramo? Então, como eu sei que as derivadas parciais, ó, as derivadas parciais em relação a U é dado exatamente esse limite, esse aqui é exatamente o mesmo limite lá da 14.3 do curso de cálculo 2, quando a gente estava falando de derivada parcial. Então, se eu não calculo o limite, o que eu tenho? Se eu multiplico cruzado aqui, ó, isso aqui é exatamente o lado do paralelogramo. Por quê? Porque esse aqui é o ponto. Tá vendo esse vetor aqui, ó? Esse vetor aqui, ó, ele é exatamente ponto final menos o ponto inicial, tá vendo? Ele é exatamente esse numerador aqui, ó. Opa, é o contrário. Esse vetor aqui é da derivada parcial em relação a V. Espera aí. Esse aqui, ó. Vê? Esse aqui, ó. É ponto final menos o ponto inicial, tá vendo? Ó, ponto final é esse aqui, menos o ponto inicial. É exatamente esse numerador aqui, ó. Então, para mim saber o tamanho desse vetor, basta eu pegar esse camarada aqui e multiplicar vezes a derivada parcial. Tá vendo que eu não estou calculando o limite. Então, por isso que apareceu o símbolo de aproximado. Beleza? Apareceu o símbolo de aproximado aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, aproximadamente. Esses vetores podem ser aproximados por os valores ΔU vezes a derivada parcial em relação a U e ΔV vezes a derivada parcial em relação a V. Então, pode ser aproximado. Então, aproximadamente, tá vendo? Do mesmo modo, você vai pegar o outro vetor, ou seja, ponto inicial, ponto final, menos o ponto inicial, vai dar exatamente esse vetor aqui, ó. Então, esse menos esse é exatamente esse numerador. Não calcula o limite, pega multiplicando cruzado aqui, você vai ter essa aproximação aqui, ó. Então, a área do paralelogramo, então, se eu multiplicar esse camarada vezes esse aqui, ó, eu vou ter exatamente a área do paralelogramo, os lados, né? Multiplicando os dois lados. Lembrando que esse RU que aparece aqui e esse RV são vetores, são derivadas parciais em relação a U e em relação a V, respectivamente, aplicado no ponto imagem, né? Que é esse camarada aqui, que é o P e J. Então, o ΔU e o ΔV são números. Então, quando você calcula a área, vai dar exatamente isso aqui, ó. Esse camarada aqui que é número e esse camarada que é número, ele pode sair para fora do produto vetorial, tá vendo? Colocado em evidência, e aí você vai ter exatamente o produto vetorial que eu falei para vocês, ou seja, se você tem um paralelogramo, para calcular a área desse paralelogramo, aqui você tem o RU, o RV, então quando você calcula o produto vetorial, RU com RV, você tem exatamente um vetor, que inclusive é perpendicular aos outros dois, e o tamanho desse vetor é exatamente, coincide com a área do paralelogramo, que é o que está falando aqui. Então, fiz isso para um retalho. Se eu fiz isso para um retalho, eu quero preencher a colcha toda, né? Uma colcha de retalho. Então, o que eu faço? Eu somo todo mundo, tá vendo? Faço a partição e quando eu faço isso, eu chego exatamente nessa definição aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar aqueles retalhos cada vez menorzinho, né? Quando eu faço isso, eu faço soma de rima. Esse somatório aqui, ó, quando eu passo o limite com M e N tendendo a mais infinito, isso aqui vai dar exatamente a integral dupla, né? Que a gente viu lá do RU cartesiano RV dA, né? De área, né? Esse camarada aqui vai ser o objeto de área, né? ΔU, ΔV vai ser o papel do dA. Então, ΔU, ΔV, que vai ser substituído por dA. Então, isso aqui motiva exatamente essa definição 6.3
13. Eu poderia chegar e mostrar para vocês diretamente a definição de como que a gente faz para calcular a área da superfície parametrizada. Então, a área da superfície é dada por essa fórmula aqui, ó. Mas isso aqui, se eu coloco para vocês desse jeito aqui, sem mostrar de onde vem, pelo menos para mim, eu acho meio esquisito. Não sei se para vocês é natural simplesmente aceitar uma fórmula e usar a fórmula, né? Mas eu gosto sempre de mostrar de onde que vem, né? Por que que a área da superfície vai ser essa fórmula? Onde esse RU que aparece aqui é a derivada parcial em relação a U, e esse RV que aparece aqui é a derivada parcial em relação a V, da parametrização R, tá vendo? Que tem funções coordenadas, funções parametrizadas, né? X de UV, Y de UV e Z de UV. Ficou clara a fórmula de como calcula a área da superfície? Sim, sim. Essa parametrização é feita só do retalho, né? Escolhe-se os pontos. A parametrização, ela age no UV, no plano UV, né? Você tem o plano UV, aí você tem um domínio D aqui, aí você tem a função R, que vai fazer a parametrização e vai levar isso aqui para a superfície lá no R3. Tem a superfície lá no R3S. Esses pontos aqui sobre a superfície é quem? É exatamente a imagem X de UV, aqui no eixo do X, Y de UV aqui no eixo do Y e Z de UV aqui no eixo Z. Então, para poder montar a superfície, eu utilizo essa função aqui que a gente chama de função paramétrica. Ok? Essa R de UV é que faz a parametrização da superfície S, pegando os pontos UV aqui do domínio D. Em outras, para você entender melhor a parametrização, aqui a esfera, ó, esse exemplo aqui, talvez ele é interessante para poder visualizar isso que a gente está falando. Pediu para calcular a área da superfície da esfera. Então, a esfera normal aqui, né, Qual que é a área da superfície? Da geometria analítica, a gente sabe, tem fórmula que calcula isso, você pode cobrir qualquer esfera com a área de 4 círculos máximos, né? O que seria o círculo máximo? É pegar o raio, o círculo que gera o equador da esfera, digamos, né? Que é o raio da esfera. Então, se você pegar 4 áreas, né? πr ao quadrado, né? O R aqui é o A. Você pegar 4 círculos máximos, se você consegue embrulhar uma bola, que é a esfera, utilizando exatamente a área desses 4 círculos máximos. Tá, a gente sabe isso da geometria euclidiana. Então, o que a parametrização está fazendo? Então, ó, você pegou aqui o V, ó, imagine que esse retângulo aqui, ó, seja exatamente 4πa ao quadrado. A área dele seria, esse retângulo aqui seria 4π vezes a ao quadrado. Então, o que a parametrização faz? Pega isso e transforma na área da superfície dessa esfera aqui, ó. Cola essa R, que a gente vai ver qual que é daqui a pouco. Tem uma parametrização bem sugestiva, né? Que é coordenadas esféricas que a gente estudou. Mas o que essa R faz? Ela pega, no caso aqui, os parâmetros não vai ser U e V, né? Nesse caso aqui, a gente vai usar os parâmetros θ e φ, né? Que é a parametrização da esfera. A gente utilizava esse φ para ir do polo norte ao polo sul, não era assim? Para fazer a esfera, a gente pegava o Z aqui, fazia o φ variando de 0 a 100, o φ variando de 0 a 180 e pegava o θ aqui e rodava de 0 a 360 para poder fazer a esfera. Então era isso que a gente fazia, e aí a parametrização aqui, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar essa R aqui, vai pegar exatamente a área desse retângulo, dado por 4π ao quadrado, e vai transformar na área da esfera, na área da superfície que gera a esfera. Então, é isso que a parametrização faz. Ficou claro? Assim sim. Tá. Então, é um exemplo que a gente não precisaria usar a parametrização nem nada para poder responder, né? Todo mundo sabe responder essa pergunta aqui. Qual que é a área da superfície da esfera de raio A? Essa é a fórmula lá da geometria euclidiana. A gente sabe que a resposta é 4π vezes r ao quadrado. No caso aqui, como r é 4, é A, então vai ficar 4π vezes a ao quadrado.
Mas aí o que acontece? Vamos utilizar o que a gente acabou de aprender para poder verificar que realmente essa fórmula aqui, ó, realmente dá a área da superfície? Então, para isso, eu preciso de uma parametrização, eu preciso de um RU, um RV. Então, no lugar do U aqui, eu vou utilizar exatamente o φ, e no lugar do V, eu vou utilizar o θ das coordenadas, tá vendo? O meu D aqui, ó, vai ser θ e φ para fazer o papel do U e do V da parametrização. As fórmulas que a gente vai utilizar são as mesmas fórmulas lá das coordenadas, mudanças de coordenadas esférica, A seno de φ, cosseno de θ, A seno de φ, seno de θ e A cosseno de φ. Bom, para usar essa fórmula, eu preciso dos vetores derivadas parciais, tá vendo? Em relação a θ e em relação a φ. Então, eu fiz essa conta aqui, ó. Derivei x em relação a θ, tá vendo? O y também, o z também, coloquei aqui. Observe que o z não depende de θ, né? O z não depende de θ, então por isso que a derivada aqui deu zero. Aí derivei, aqui tem a derivada do x em relação a φ, o y também em relação a φ e do z em relação a φ. Coloquei aqui. Observe que aqui o cosseno e o seno, quem depende de θ é constante, né? São derivadas simples para fazer. Então, agora eu vou fazer a conta. Eu vou pegar esse, vezes esse, na ida, na direção I, na volta vai zerar, tá vendo? Porque 0 vezes I vai zerar. Vou juntar, por exemplo, esse seno de φ com esse seno de φ aqui, vai ficar seno ao quadrado, esse A com esse A aqui vai ficar menos A ao quadrado, o cosseno de θ. Essa conta está feita aqui, ó. Vocês devem ter acompanhado o passo a passo dela, né? Ou seja, aqui está todo mundo que sobrou na direção I, tá vendo? Aqui está todo mundo que sobrou na direção J e aqui está todo mundo que sobrou na direção K. Fazendo esse determinante aqui, vocês vão encontrar isso, beleza? Essa conta é tranquila para todo mundo? Sim, sim. Valdomiro, Oi? no caso daquela nossa calculadora, eu posso acontecer de eu ter um erro se eu faço cada um em separado em cima aí? Por causa do arredondamento dela? Cada um separado? Volta na fórmula um pouquinho atrás aí. Qual fórmula? Aí, tá vendo aí, ó? Em cima. Eu faço uns primeiro, depois eu pego o valor, antes de eu somar tudo, porque ela não vai fazer direto, você sabe, né? Então, mas aí o que acontece? A calculadora, ela não vai fazer essa conta aqui, a calculadora não vai fazer ela para você. A não ser que a calculadora saiba fazer produto vetorial, né? Uhum. Não, mas tem como eu programar ela para ela fazer um produto vetorial. Então, aí o que acontece? Você precisa da norma desse vetor aqui, ó. Então, você precisa fazer o produto vetorial entre o Rθ e o Rφ. Então, o resultado que você vai encontrar vai ser um vetor de coordenadas, de 3 coordenadas, ou seja, essa coordenada aqui, essa coordenada e essa aqui. Nesse caso aqui eu já simplifiquei, porque esse aqui vale 1, tá vendo? Então, eu já tenho as 3 coordenadas dos vetores. E aí eu estou calculando a norma. Como é que é a norma disso? O módulo disso é exatamente a raiz quadrada do quadrado da primeira coordenada, mais o quadrado da segunda coordenada, mais o quadrado da terceira coordenada. A raiz quadrada disso. Que é o que eu fiz aqui, tá vendo? Sim. Então, se a calculadora sua faz o produto vetorial, ela vai te dar esse vetor. Certo. Beleza? Beleza. Aí, a conta que está aqui é exatamente a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, porque eu preciso saber do tamanho. Por que eu preciso saber do tamanho? Porque a fórmula aqui fala que eu tenho que calcular utilizando quem? Utilizando isso aqui, tá vendo? Ó, RU, cartesiano RV, ou seja, o tamanho desse vetor. Aqui, no caso, o U e o V é o φ e o θ da história. Então, fazendo essa conta, primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado. Aqui, o que você pode fazer? Você pode colocar esse A quarta seno A quarta de φ aqui em evidência, tá vendo? Você pode colocar esse camarada aqui em evidência com esse. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1, então por isso que só sobrou isso, tá vendo? Esse aqui vale 1. Esse aqui, eu simplesmente reescrevi ele, né? Ou seja, reescrevi. Aqui, quem dá para colocar em evidência? Dá para colocar em evidência esse termo aqui com esse termo aqui, dá para colocar em evidência. Então, o que sobrou?
Não, peraí. Não, esse aqui não dá para colocar em evidência, porque aqui tem 4 e aqui tem 2. Então, dá para colocar o que em evidência? Dá para colocar pelo menos 2 em evidência. Coloca 2 em evidência, tá vendo? Colocando 2 em evidência, então o resultado vai sobrar ainda um seno ao quadrado, porque era 4, né? Esse vezes esse. E esse aqui colocou em evidência, como só tinha 2, sobrou só o cosseno ao quadrado. Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de φ vale 1, então o resultado sobrou só isso aqui no final. Raiz quadrada dessa coisa, sobrou o quê? Sobrou esse a quarta vai sair 1 ao quadrado, e esse seno ao quadrado vai sair o seno. Não sai mais ou menos, por quê? Porque esse φ, ele está entre 0 e 180. E o seno aqui, ó, no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. Então, por isso que não sai o sinal de menos na raiz quadrada. Tranquilo? Sim, sim. Então, vamos lá, finalmente, para fazer a fórmula, né? Quando você faz a fórmula, a área da superfície da esfera vai ser quem? Vai ser a integral sobre D. Lembrando, quem que é o D? Eu estou no plano θ, φ. O φ varia de 0 a 180, né? E o θ de 0 a 2π. Então, eu estou exatamente nesse retângulo aqui, né? Esse D aqui, o θ varia de 0, a integral de fora, né? De 0 a 2π, e o φ de 0 a π. Beleza? Então, essa primeira, o a ao quadrado pode sair para fora. Essa integral aqui eu posso resolver, porque os limites de integração são constantes, vai dar 2π. E a integral de seno é menos cosseno, variando de 0 a π. Então, vai ficar 2π ao quadrado, e aqui vai ficar menos cosseno de π, menos da fórmula com esse menos, aqui vai ficar mais cosseno de 0. Então, aqui ficou menos 1, né? Porque o cosseno de 180, mais 1. Então, menos com menos vai dar 2 positivo isso aqui, né? Então, esse 2 com esse 2 aqui dá 4. Confirmando o que a gente sabia já, né? Lá da geometria analítica euclidiana, né? Que a área da superfície da esfera é exatamente 4π ao quadrado. Tranquilo o exemplo para todo mundo? Sim. Beleza. Então, para fechar aqui com chave de ouro, digamos, vamos voltar lá na 15.6, quando a gente falou em parametrização do tipo gráfico. Vamos fazer um caso particular. Imagine que sua parametrização seja desse jeito aqui, onde esse z é exatamente o gráfico da função f de xy. Então, quando você usa essa fórmula, olha o que dá, na verdade. Eu não fiz a conta aqui, mas eu vou fazer essa conta aqui, ó. Quem que é o Rx? A derivada parcial em relação a x é o quê? É a derivada disso aqui em relação a x, dá 1. A derivada desse aqui em relação a x dá 0. E a derivada disso aqui em relação a x é a derivada disso em relação a x. Não tem muito o que fazer, né? Eu não sei quem que é o f. E quem que é a derivada em relação a y? É 0, né? Porque a derivada de x em relação a y é 0, a derivada disso aqui é 1, e a derivada do z é isso aqui, né? Eu não tenho o que fazer. Então, quando você faz o Rx cartesiano Ry, vai ser IJK, os vetores 1, 0, dz, dx, que é a mesma coisa do f, né? Aqui 0, 1, dz, dy. Então, quando você faz essa conta, na ida aqui, ó, vai dar 0, na volta vai dar menos a derivada de z em relação a x na direção y. Agora o j, na ida vai zerar e na volta vai dar quem? Vai dar a derivada de z em relação a y na direção j. E aqui no z, na ida vai dar 1 positivo, né? Vai dar mais 1 e na volta vai zerar. Então vai dar mais k, 1 na direção k. Então esse aqui é exatamente o vetor derivada parcial. O vetor produto vetorial das derivadas parciais, Rx com Ry. Então, quando você calcula a norma dele, qual que é a norma dele? É a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Que é exatamente essa fórmula aqui, tá vendo? Que a gente aprendeu lá na 15.6. Ficou claro o caso particular?
Sim, sim. Naquela altura a preocupação era onde que encontrávamos o 1. Ah, então, ó, pra você ver onde é que saiu aqui, exatamente desse produto vetorial aqui, ó. Tá vendo? Na ida dá 1 vezes 1, na direção K aqui, e na volta aqui, menos zero, né? Então, esse 1 saiu daqui. Bom, por hoje é isso. Dúvidas da aula de hoje? Todas. Todas? Até na aula de hoje também teve todas, William? William. Verdade. Eu achei a aula de hoje tranquila, não foi não? Dois assuntos, plano tangente e superfície, área de superfície, que a gente aproveitou, na verdade, o que a gente aprendeu de plano tangente para poder saber a área de superfície, né? A gente utilizou a mesma ideia do plano tangente, né? Dos vetores derivados espaciais. Achei bem tranquila a aula de hoje, não acharam não? Sim, sim. Acontece que a gente, quando chega no exercício, é que esbarra ali, dá um bloqueio, aí está ali insistindo, insistindo. Aí, se não conseguir, pede ajuda, né? Fala qual que não está conseguindo fazer. Talvez já ter feito lá no canal, podem olhar também, se não conseguir fazer. Mas o importante é não desistir, né? Ficar tentando. Que uma hora é igual aprender uma linguagem nova, né? Tipo assim, você não. A gente nasceu, por exemplo, sem saber falar português, né? Então. E hoje a gente fala, né? Talvez não, acho que é a língua mais difícil que existe, o idioma mais difícil, e a gente fala, né? Então, aprendemos com o tempo, né? É, mal, mal, mas falamos. O importante, tipo assim, o que eu prezo na questão do português é se outra pessoa consegue entender. Se a outra pessoa conseguiu entender, tá ótimo. Se o verbo está conjugado certo, se o pronome está adequado, se podia utilizar outro sinônimo, é outra história. Mas se o interlocutor, a outra pessoa, entendeu, tá ótimo, tá falando português fluente. O importante é enviar a mensagem. É, exatamente. O importante é a mensagem. Tranquilo, então, gente? Podemos almoçar, então? Meio-dia? Vai, então, até a próxima. Hã? Até a próxima. Até a próxima. Tem mais, William. Marcos. Tem mais. Isabela. Tem mais, Gabriela. Yuri. Tranquila. Tem mais. Tatiele. Tem mais. Lucas. Com Deus.